E na verdade eu conversei com o Alexandre e eu iria fazer uma apresentação assim mais em nível de visão assim, de planejamento e gestão da água aqui na região metropolitana de São Paulo, e mostrar um pouquinho, muito rapidamente para vocês, principalmente os colegas de TU Delft, e um pouco da profundidade dessa crise, porque ela é única, talvez assim, aqui no Brasil, na América do Sul, enfim. Quando a gente fala de uma região com uma população tão grande como São Paulo, o problema é relativamente bastante complexo. Eu vou relembrar aqui alguns tópicos importantes sobre a bacia hidrográfica do Alto Tietê, onde nós estamos, os principais usos da água, conflitos, e vamos falar rapidamente sobre a questão hoje da grande seca que se abate sobre São Paulo, e um pouco de, vamos dizer assim, colocar alguns pontos provocativos da questão dos conflitos que esse projeto do anel hidroviário vai causar em São Paulo. Quer dizer, é um projeto polêmico, exatamente porque nós vivenciamos uma série de conflitos aí importantes, né? Então, uma coisa importante de mencionar, um fato hidrológico extremamente importante, mas sempre bastante relevante. Nós estamos na bacia do rio Tietê. O rio Tietê é um afluente, aqui está o estado de São Paulo, né? O rio Tietê, ele é um afluente do rio Paraná, né? Da margem esquerda do rio Paraná, e ele nasce aqui na Serra do Mar, então na vertente do Planalto Paulista, e corre em direção oeste do estado, né? E ele é um rio que tem aproximadamente aí 1.130 quilômetros de extensão, e tem uma área de drenagem de 71 mil quilômetros quadrados, né? E a maior metrópole do hemisfério sul, que é São Paulo, está na sua cabeceira, ou seja, a bacia do Alto Tietê, que está aqui achurada nessa figura em vermelho, corresponde a somente 4% da área da bacia hidrográfica. Certamente, se São Paulo estivesse localizada aqui na região da sua foz, no foz do Rio Tietê, no Rio Paraná, certamente a disponibilidade de água seria muito maior, né? Mas nós temos então, esse é um ponto extremamente importante, porque aqui olhando um pouquinho a bacia do Alto Tietê, que é alguma coisa, depende do ponto de controle que você adota, ela tem aí de 4 a 5 mil quilômetros quadrados, ou seja, é uma área de drenagem pequena para dar vazão, vamos dizer assim, para atender às diversas demandas que existem, não só na cidade de São Paulo, com algo em torno de 11 milhões de habitantes, mas toda a região metropolitana de São Paulo, que hoje tem aí de 20 a 21 milhões de habitantes, né? Aqui nós estamos vendo o município de São Paulo, achurado em verde, né? E o rio Tietê e dois dos seus principais tributários, que são o rio Tamanduateí e o rio Pinheiros, e obviamente todos os reservatórios que cercam a cidade e que vocês já conhecem em função desse projeto do anel hidroviário, né? Então, acho que essa questão extremamente importante de ressaltar é que nós estamos lidando com uma mega cidade, uma cidade gigantesca, onde todos os seus problemas
são assim, não lineares, né? Tudo que você faz em São Paulo, vamos dizer assim, precisa de uma análise muito profunda de engenharia e mesmo com as intervenções arquitetônicas, paisagísticas, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos vivenciando uma seca, assim, uma das maiores da nossa história, né? Nós estamos vivenciando também a pior epidemia de dengue que a cidade já teve. E vocês sabem que o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, gosta de água limpa, né? Então veja que nós estamos aí fazendo propaganda de usar água de chuva, né? Então quantas pessoas aí na periferia e em várias regiões da cidade está armazenando água de chuva sem o devido cuidado contra a dengue. Então veja que paradoxo, uma cidade dessa grandeza, com 20 e poucos milhões de pessoas, ao mesmo tempo que se fala em utilizar água de chuva, né, meio assim, sem as devidas recomendações, enfrenta uma epidemia de dengue, também de proporções nunca vistas em São Paulo, né? Então, bom, aqui eu tenho um slide mostrando o problema de São Paulo e o problema de urbanização, tudo que a urbanização vem impactando a cidade de São Paulo. Nós temos então diversos tipos de problemas em São Paulo, relativos a abastecimento, qualidade da água, o problema de cheias, né? Enfim, São Paulo é, do ponto de vista então de engenharia da água, um laboratório para se tratar enormes problemas, tanto no município de São Paulo, como todos os municípios que compõem a sua região metropolitana, né? A questão básica, então, da água em São Paulo pode ser resumido nessa questão, que é o problema mundial de água, né? Disponibilidade de água versus demanda. Então esse é o grande problema que a gente vivencia. Nós temos diversas demandas e temos pouca água. Então, na hora que você considera aí abastecimento de água para fins domésticos, abastecimento industrial, serviços, geração de energia, irrigação, controle de cheias, navegação e tratamento, coleta e tratamento de esgoto, diluição de esgoto, né? Quer dizer, vocês sabem que a gente trata, mesmo em nível terciário, o esgoto, né? Eu preciso usar a capacidade de assimilação dos corpos hídricos para fazer o tratamento final dessa água. E nós não temos essa vazão, porque nós temos na cabeceira da bacia, né? E a questão também da proteção e da conservação ambiental, principalmente da conservação dos mananciais de água que essa bacia possui. Então vejam, como solucionar problemas de disponibilidade versus demanda para uma cidade, aqui eu coloquei 80 metros cúbicos por segundo, é aproximadamente a demanda que a região metropolitana tem de abastecimento de água, sem falar ainda em irrigação e outras demandas, né? A cidade de São Paulo, ela só não entrou em colapso de abastecimento há alguns anos atrás, porque existem aí, por exemplo, água subterrânea sendo explorada de forma não controlada pela cidade, né? Então hoje você tem lá 12, 13 metros cúbicos por segundo de água, né, que a cidade consome, e um Estado ou nenhuma entidade do governo tem controle de qualidade sobre ela, né? E São Paulo ainda tem caminhão-pipa. Eu não sei como explicar isso para os holandeses, tá certo? Mas nós ainda usamos é como se distribuísse água, né, no século XIX, né, com carroças puxadas por cavalo. Agora nós temos o motor do caminhão distribuindo água pela cidade, né? Então, nós tivemos, a cidade cresceu
exponencialmente, e a infraestrutura de São Paulo não acompanhou esse crescimento. Então nós temos déficit de infraestrutura, né? Gostaria muito de enfrentar os problemas aí que o colega mostrou agora há pouco, né? Porque de fato a Europa está, vamos dizer assim, investindo em infraestrutura de uma maneira ainda fantástica, né? E nós aqui, sem a nossa infraestrutura básica ainda, correndo, como se diz em português, correndo atrás do prejuízo, né? Bom, então aqui nós só sobrevivemos em São Paulo com água por causa das transposições. Essa é uma grande discussão, porque a obra de transposição de água de uma bacia para outra, no mundo inteiro, é uma obra polêmica. Toda Europa, Estados Unidos, Ásia, América, todas as obras são polêmicas. E aqui também é. Mas São Paulo só é São Paulo desse tamanho porque nós trazemos água de outros sistemas, né? Então essa é uma imagem, já foi diversas vezes apresentada, mas mostra a complexidade de canais e reservatórios que cercam a cidade, e são transposições de água. E aqui está o Cantareira. A água do Cantareira não é do Alto Tietê, a gente traz 50% da água que a gente bebe desse sistema que tira a água de uma bacia vizinha, que é a bacia do Rio Piracicaba. E esse manancial, todos os nossos mananciais hoje em dia estão totalmente, quase que secos, né? Principalmente esse aqui, que é o Alto Tietê, e o Cantareiras, esse aqui é o mais seco de todos. E a situação é grave, porque ele é responsável, ou era responsável, por 50% da demanda. Eu não vou falar de todos os conflitos aí, eu poderia depois a gente eventualmente debate e voltar a esse assunto. Eu quero avançar mais rapidamente para cumprir meu prazo aqui, eu acho que eu tenho pouco tempo, né? Falar rapidamente e mostrar um pouco da criticidade atual, que foi a seca aqui de 2013, 2014 e 2015. Na verdade, nós estamos num ciclo de seca, estamos entrando quase que no terceiro ano de seca consecutiva, ou seja, período seco muito seco e período chuvoso seco, né? Então, esse aqui eu estou atualmente, o governo do estado está, e junto com os municípios, principais municípios da região metropolitana de São Paulo, está discutindo um plano de contingência, um plano de operação para enfrentar a seca em São Paulo, né? Eu fui indicado e represento nesse grupo a Universidade de São Paulo, né? Então, o que se está fazendo no momento é qual a estratégia operacional para que a gente tenha água. Agora começa o período seco em São Paulo, agora em abril, né? E até outubro a gente praticamente não tem chuva, né? E aí a situação é essa, o sistema Cantareira, esse que responde por 50% da água de São Paulo, ele está seco, Nós estamos usando a dead zone, né? O volume que nós chamamos morto, né? E que o Estado, para não deixar as pessoas assim meio impressionadas, né? Mudou o nome para reserva estratégica, né? Então o volume morto, que nós dimensionamos para receber sedimentos do reservatório durante a sua vida útil, né? Felizmente tínhamos água nesse local, nesse volume, e pudemos utilizar. Então aqui, esse é um gráfico que mostra, por exemplo, as vazões afluentes ao sistema Cantareira, né? E aqui vocês estão vendo, aqui, isso aqui é vazão, isso aqui é tempo, né? E mostrando como são baixas essas vazões, né? Aqui a variação de nível do sistema Cantareira, né? Nós estamos então tentando recuperar no período chuvoso passado, que foi relativamente intenso, ele não foi tão seco,
a gente não conseguiu nem recuperar o volume morto do sistema. Então nós estamos ainda com o sistema vazio e entrando no período seco. Então veja, uma situação nunca aconteceu, né? Então a situação é extremamente grave. Então agora todos os investimentos, aqui para vocês terem uma ideia, o Cantareira produzia 33 metros cúbicos por segundo, 33 metros cúbicos por segundo. Hoje ele está produzindo 14, e talvez a gente tenha que chegar a 9 metros cúbicos por segundo para ele não esvaziar completamente até outubro, né? Então, nesse momento, em termos de infraestrutura hídrica, o governo, vamos dizer assim, está investindo tudo em obras emergenciais e está investindo, por exemplo, na economia de água, né? Está investindo então em bônus para quem economiza água, então mecanismos econômicos aí de controle da demanda, né? E obviamente nós estamos pensando em novas reversões, porque no curtíssimo prazo, e uma delas tem relação direta com o anel hidroviário, porque aquele trecho da Billings que interliga com o Itaiaçupeba, a Sabesp então está fazendo a reversão de um braço da Billings, 4 metros cúbicos por segundo, para jogar no sistema Alto Tietê. Então essa é uma das obras emergenciais. Todas essas obras aqui emergenciais objetivam aumentar a produção de água em São Paulo e diminuir a dependência do sistema Cantareira, quer dizer, minimizar ao máximo a área que é atendida pelo Cantareira. Mas não vai dar para fazer isso até outubro. Então, por isso que se pensa em ainda continuar retirando algo em torno de 10, 9 metros cúbicos por segundo de Cantareira e atender, então, minimamente, num caso extremo, aí vai ser implantado um rodízio, né, que é uma medida extremamente dramática, né, porque você corta a água mesmo, né, você não diminui a quantidade de água disponível durante o dia, você zera a disponibilidade de água, e principalmente nessa zona atendida pelo sistema Cantareira, né. Da mesma forma, só para encerrar, o Brasil vive, como o Brasil tem uma dependência muito grande de energia hídrica, né? Da mesma forma que nós temos problema hoje com o abastecimento, nós temos uma dependência muito grande da hidroenergia, né? O nosso parque energético, geração de energia elétrica, é praticamente hídrico, e a seca que aconteceu em São Paulo, ela se expande para a região sudeste do Brasil e para a região nordeste do Brasil, né? Então, da mesma forma, isso custa muito para o Brasil, porque nós temos que substituir a hidrelétrica por termoelétrica, e isso significa uma energia muito cara, né? Então, essa é a situação que estamos vivenciando no momento, né? Do ponto de vista, só para encerrar, do ponto de vista do anel hidroviário, conforme eu disse há pouco, né, o impacto presente está aqui na Billings, né, que é o braço do Rio Pequeno aqui, que está sendo jogado aqui, lançado na cabeceira do Itaiaçupeba para abastecer a região do Alto Tietê, né. Agora, a gente percebe, então, se nós olharmos aqui, existe um problema de gestão de água muito grande em São Paulo, né? Porque ainda, de uma certa forma, há uma certa... O nosso sistema de gestão de água metropolitana em São Paulo, ele não tem, digamos assim, uma estrutura institucional forte, em que, vamos dizer assim,
as diversas instituições que lidam com a água, né, elas ainda trabalham de uma forma muito isolada. Apesar de que nós temos uma lei nacional de recursos hídricos bastante avançada, inspirada no sistema francês de comitês de bacia, né, ainda aqui em São Paulo, os comitês assim, eles não têm ainda um papel político, institucional muito forte, né? Então há uma certa, entre aspas, desorganização do sistema, né? Porque existem diversos projetos, aqui eu coloquei uma lista deles, né? E que todos eles guardam relação com o hidroviário, com o anel hidroviário, né? E isso vai ter que ser discutido. E é um conjunto muito grande de entidades, tanto estaduais como entidades municipais, e efetivamente, na hora que você parte para a questão metropolitana, a gestão então metropolitana das águas é ainda mais confusa, né? Porque nós não temos instituições municipais e intermunicipais fortes, técnicas, que efetivamente organizem a gestão de água numa bacia complexa como essa. Então, só para encerrar, essa questão do anel hidroviário é um assunto, acho interessante, alguma atividade que nem vocês propõem aí nos cursos de vocês, de pequenas embarcações, alguns braços, mas daí avançar para um sistema geral vai ser efetivamente um projeto de muita discussão, mas certamente eu acho que, espero que no futuro a gente se organize melhor e possa enfrentar aí os desafios que São Paulo tem por ser tão grande e estar localizado numa área, vamos dizer assim, que apresenta muitas restrições de disponibilidade de água. Ok? Então, obrigado aí.